Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os bons meses de uso, aí deve ter uns 6 meses, pelo menos 6 a 7 meses, que eu migrei do iPhone para o Android como aparelho principal. Primeiro foi o Note 20 Ultra, depois na sequência veio o S21 Ultra. Então eu queria comentar um pouquinho como é que anda este uso, fazer um comparativo entre os dois, depois desta experiência aí de uso um pouco mais prolongada. O que eu gosto mais de um lado, do iPhone, e o que eu ainda gosto mais do Android. Então queria fazer esse comparativo e conversar um pouquinho com vocês sobre essas diferenças aí que mais me chamaram a atenção. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui estão os dois aparelhos, até nas capinhas de uso. Eu acho importante mostrar porque aqui é a realidade, né, gente? Aqui é como eu utilizo mesmo. Então, quem já viu outros vídeos, até em outros canais, até aqui mesmo já viu os dois sem a roupinha. Aqui vai de roupa mesmo, para vocês terem uma ideia de tamanho com capinha, tá? Então, primeiro ponto, aqui o iPhone é um pouquinho mais largo do que o Galaxy S21 Ultra. Pouca coisa, mas ele é um pouquinho mais largo, mas no bolso eu sinto que ele fica mais confortável por ser um pouco mais baixo, tá? Mas não é uma diferença assim tão absurda, tá? Com relação, agora eu falo bastante de hardware, tá, gente? Com relação ao som, aos alto-falantes externos, eu prefiro o alto-falante da Apple. Eu acho que entrega o som, os dois entregam som estéreo, tá? Deixando claro, mas você tem mais grave, você tem um som mais encorpado no iPhone. Minha preferência é o iPhone para isso, tá? Bom, o design dos dois, até vamos tirar a capinha para que ninguém chore, porque eu não mostrei sem a capinha. Mas a questão é a seguinte, eu acho que de visual, de design, os dois são muito bonitos, tá, gente? Então, assim, aqui eu não tenho um preferido. Eu acho que os dois estão entre os aparelhos mais bonitos que eu já tive, tá? São realmente muito bem acabados, ó. São, nessa parte de hardware, perfeitos, não tenho do que reclamar, tá? Vamos voltar à capinha, tá? Depois de mostrar as crianças para vocês. Então, voltando às capinhas, a questão aqui do reconhecimento facial, eu acho mais legal, mais fácil de usar do que a digital, só que pensando em pandemia, realmente é muito mais confortável você usar digital, porque você acaba tendo que digitar a senha toda aqui, tá? Então tem este ponto aqui que vale a pena deixar claro, porque acaba atrapalhando mesmo no dia a dia, tá? Bom, agora dando uma passada rápida, aqui falando de câmera, nós temos aqui uma câmera que grava em 8K, tá? Eu não gravo nisso, eu acho que fica muito pesado o arquivo, para editar fica ruim depois, para armazenar fica ruim, então não vejo grandes benefícios neste momento em gravar em 8K. Eu tenho gravado 4K 60, normalmente a minha câmera de vídeo que eu tenho usado aí com praticamente todos os vídeos do canal, que o iPhone não é o assunto, eu uso o iPhone para gravar, tá? Então, gosto um pouco mais das cores, gosto mais da textura do vídeo, das cores das fotos. Eu acho que elas são um pouco mais lavadas, um pouco menos saturadas. Não sei se eu estou me expressando corretamente, quem for fotógrafo me corrija se eu estiver me expressando mal, mas eu acho que a grande diferença é essa. Aqui no aparelho da Samsung você tem cores mais vivas, você tem um colorido que muitas vezes parece até um pouco artificial, tá? Mas deixa mais bonito o céu, deixa mais legal um pôr do sol, uma foto noturna, acaba ficando mais bacana. Só que não é tão real quanto o iPhone, tá? Por conta de ter o zoom, que eu gosto bastante e uso bastante, ainda mais nesses tempos aí de pandemia e tal, eu acabo gostando um pouco mais neste ponto, por ter a câmera de zoom e por ter uma câmera de macro melhor também da Samsung, tá? Mas para gravação de vídeo, para o trabalho mesmo, eu acabo ficando com o iPhone. Eu acho que ele entrega um resultado de gravação de vídeo mais interessante, mais bonito, tá?
Com relação ao desempenho, os dois têm um desempenho impecável, tá? Não vou reclamar do aparelho que não tem o Snapdragon, puxa vida, não vou ficar com essa choradeira, como muita gente fica. Acho justa, mas não tenho o que fazer. No Brasil eles entregam, infelizmente, entregam esse processador, mas vou dizer, neste ano eu achei que ele ficou redondo, principalmente depois das duas últimas atualizações. Ele está redondo, não está aquecendo como aquecia quando eu comprei o aparelho, que era péssimo, gente, esquentava mesmo, era notável, não chegou a travar na minha mão, mas esquentava bastante. Agora ele não esquenta mais, pode jogar à vontade, pode gravar vídeo, pelo menos para o meu uso, 4K, 30 frames, ele está redondo, tá tranquilo, tá? Então, desempenho muito parecido, mas é aquela história, no iPhone você põe o jogo que você quiser, você edita o vídeo que você quiser, do tamanho que for no LumaFusion, ele vai editar. Aqui, se for editar em 4K, você vai sofrer um pouquinho, tá? Mas isso é questão do sistema operacional, da otimização dos aplicativos com o sistema operacional. Então, é aquela história que eu sempre falo, se você vai trabalhar com criação de áudio, vídeo e música, vai na Apple. Se você vai trabalhar com escritório ou até com games, você pode ir nesse cara aqui, tá? No Android, no linha S, top total, vai ter um super desempenho. Agora, você vai editar vídeo, você vai criar alguma coisa, vai trabalhar com criação, quer aplicativos da Korg, da Fender, quer aplicativos para música, é iPhone, gente. Não tem o que falar, tá? Então, existe aí esse ponto aí de atenção, mas o desempenho um do lado do outro, gente, não dá para ver diferença, tá? Os dois são excelentes, não é frescura falar que um é muito melhor, o outro é muito pior, tá? Com relação à tela, aqui, obviamente, nós temos uma tela com 60 frames aqui, 60 Hz, né? Contra uma tela de 120 no S21 Ultra. É notável a diferença, tá? Ela fica realmente mais fluida, é mais agradável de ver do que aqui, mas como o sistema da Apple é muito azeitado, ele é muito liso, roda muito bem, eu acho que acaba dando uma sensação de fluidez, independente dessa questão da tela, ele acaba dando uma sensação boa de fluidez, mas é óbvio que o S21 Ultra tem aí os seus méritos e entrega na parte de imagem uma qualidade mais interessante, uma fluidez melhor, tá? Bateria, nós estamos falando aqui de 5.000 mAh contra 3.687, mas por incrível que pareça, o desempenho é muito parecido, tá? É muito parecido, talvez por conta da otimização do próprio sistema operacional e também da tela de 120, tá? Contra uma tela de 60. Então isso tudo acaba cobrando o seu preço aqui no aparelho da Samsung, mas no geral os dois têm um desempenho muito parecido. Você termina o dia tranquilo, pelo menos para o meu uso, com uma boa bateria, sossegado, tá? A construção dos dois eu acho que é excelente, você tem aço inoxidável aqui no top de linha da Apple contra alumínio, tá? É melhor o aparelho de aço, é mais nobre, né, a sua construção, mas não tenho do que reclamar, o aparelho da Samsung está muito bonito, está muito... tem uma aparência excelente, o design muito bem acabado, então não tem do que reclamar, tá? Os dois para mim dá praticamente um empate aí, tá? Gosto bastante de jogar no iPhone, principalmente alguns jogos de corrida, porque você tem o retorno da vibração nas mãos, tá? Então, quando você joga, por exemplo, Grid Autosport, toda vez que você pegar a zebra ou algum carro bater em você, você vai sentir o aparelho vibrar. Isso é bem legal, é bem interessante. Então tem vários jogos que tem esse recurso, então para jogar aqui a sensação é realmente muito, muito boa mesmo, tá? Também gosto de jogar, óbvio, né? Eu tenho até mais jogos instalados por ter mais espaço no aparelho da Samsung, mas não tem como negar, jogar no aparelho da Apple tem dois pontos que me chamam bastante atenção, independente dessa questão aí dos 120 Hz, tá? Que realmente aqui jogar com 120 Hz quando o jogo permite é outra experiência, tá? Mas aqui você vai ter
qualquer jogo rodando de forma fluida, qualquer um, e ainda vai ter esses recursos, né, como esse da vibração em muitos jogos, que dá ali o barato para jogar, né, fica bem mais interessante o jogo. E também o som, por ser um pouco mais encorpado, ter um pouquinho mais de grave, o áudio aqui no jogo também fica mais legal de ouvir, tá? Mas é gosto, e a diferença não é assim tão absurda assim, tipo, meu, esse aqui é uma porcaria. Não, os dois são muito bons. É uma briga aqui, gente, que ganha no detalhe, não vai ganhar ali, um é muito melhor do que o outro, tá? Bom, com relação às câmeras, eu já falei, um ponto que vale também comentar, eu acho que o desempenho, bateria, é tudo muito semelhante mesmo, tá? Gravações de vídeo também eu prefiro aqui, eu prefiro na Apple, e um ponto que é interessante mais especificamente para o meu caso, tá? O que acontece? Como dá para ver aqui do lado, eu trabalho com o MacBook e também trabalho com o iPad. Aí o que tem acontecido? A integração aqui acaba sendo muito mais interessante. Então aqui, ó, se eu quiser pegar um vídeo que eu gravei, por exemplo, puxa, acabei de gravar um vídeo aqui, ó. Então eu vou selecionar esse vídeo, ó, e eu quero mandar para o meu computador. Eu só vou clicar aqui embaixo, vou escolher aqui o MacBook, ó, MacBook Pro, clico aqui, ó, ele vai localizar e já está enviando o arquivo, tá? Então aqui em cima dá para ver ali o arquivo selecionado, terminou, já enviou, gente. Então é simples assim. Então isso aqui pode parecer uma besteira, mas é um negócio que otimiza muito o meu tempo. Outro ponto interessante, as notas. Eu tenho utilizado o aplicativo de notas aqui da Apple, depois que eu tive aquele problema todo lá que eu comentei com vocês de sincronização do Samsung Notes e também do OneNote, tá? Que deu aquele pau ali que cada lugar tava de um jeito, né? Então aqui, ó, eu tenho todas as minhas pastas sincronizadas, o que eu fizer aqui já manda para lá, então assim, é realmente bem interessante. Fiz notas bem longas, eu terminei um curso recente aí da Pixar que eu tinha muita imagem guardada no meio de anotações e eu tinha uma série de documentos que eu anexei nessa nota, então realmente ficou uma nota gigantesca. Aqui dá para ver, está sincronizando, está subindo, então é a primeira vez que eu abro aqui o arquivo de notas depois de ter terminado o curso, então aqui ele vai fazendo as atualizações e vai acrescentando aqui tudo que eu tenho de curso, tudo que eu tenho de outros trabalhos, tá? Então essa parte de integração realmente acaba ficando muito interessante, mas que fique claro, no meu caso, porque eu uso outros aparelhos da Apple. Se você usa PC com Windows, talvez não seja tão interessante, talvez não seja tão útil assim essa integração, porque você não vai enxergar do jeito que eu enxergo por ter outros aparelhos disponíveis, tá? Outra questão que eu também vou começar a testar com mais carinho aqui, que eu tinha comentado com vocês, né? Aqui são os aplicativos da própria Apple aqui de produtividade, que até então eu estava usando mais o pacote da Microsoft, mas agora eu vou começar a testar Pages, Keynote e Numbers também, tá? Então isso, se funcionar, vai me dar uma integração legal também. Vou voltar para o iPhone. Por hora, como eu estou trabalhando em casa, eu não vejo essa necessidade, tá? No futuro pode ser, de repente, que faça sentido fazer essa volta por conta destas integrações todas, tá? Então aí é uma coisa que eu vou ter que estudar com calma para ver se realmente vai valer a pena deixar o Android e voltar aí para a Apple. Mas por hora eu estou feliz principalmente com as possibilidades de câmera que eu tenho no iPhone, no S21 Ultra. O iPhone eu também estou feliz com a câmera, mas eu acabo usando mais essa câmera no dia a dia aqui de gravação de vídeo do canal mesmo, então não é uma coisa que eu preciso sair com ele na rua, porque eu gravo todos os vídeos em casa. Então, por hora, dá para seguir aí com o aparelho da Samsung e com o aparelho secundário, o aparelho da Apple. Mas, que eu disse para vocês, não vejo que tem um vencedor aqui. É muito equilibrada a briga.
E, obviamente, se você tem tudo da Apple, vale a pena você centralizar e abraçar o sistema e o smartphone também, e ter um iPhone. Agora, se você tem alguma coisa da Apple, alguma coisa com Windows, você tem ou um pé em cada barco, ou você tem mais, né, computador, Windows, tablet, Android, aí eu acho que vale a pena você ficar com o Android mesmo, né? Esta tela que me mata, gente. Então, eu acho que neste caso vale a pena você ficar realmente no Android, se você tem um uso mais misto de sistema operacional ou se você tem o Windows. Aí você acaba com uma integração melhor mesmo com a Microsoft do que com um aparelho da Apple. Mas aí é gosto, gente. Mas o que eu quero deixar bem claro neste vídeo é que não existem vencedores. Os dois aparelhos são excelentes, os dois sistemas estão muito bons e aí eu acho que vai do gosto e da necessidade de cada um e principalmente, acho que é uma questão muito importante, se você tem outros aparelhos da Apple, eu acho que vale a pena para aproveitar a integração. Se você não tem, aí claro, você pode comprar também, que é uma questão de gosto, né? Vai de cada um. Mas você vai aproveitar bem mais o sistema, bem mais o ecossistema, né, como se diz, se você tiver outros equipamentos da Apple. Aí realmente é uma experiência superior, tá? Agora, da Microsoft você consegue ter uma experiência interessante também com Windows, mas aquela história, não é nada tão nativo, não é nada tão bem integrado, tão bem encaixado quanto da Apple, até porque ela fabrica software e hardware, então ela tem domínio do processo todo, então fica muito mais fácil ela integrar tudo com esse aparelho do que para a Samsung, que tem que conversar com a Microsoft, que tem que conversar com outras empresas para fazer toda a integração funcionar, tá? Então é uma situação diferente e vale a pena sempre lembrar, porque a integração na Apple é superior, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, é uma briga, né, quando você coloca tops de linha assim, na minha opinião, como eu disse, é uma briga sem vencedores, tá? Eu acho que vai do gosto de cada um. Você tem uma tela mais fluida, porque ela é de 120 de um lado, mas do outro lado você tem um sistema mais fluido que roda qualquer jogo com o pé nas costas, então isso também é muito bom, também é bem interessante. Então, tem que colocar na balança, tem que ver se você tem mais a tua vida focada na Microsoft ou mais focada do lado da Apple para fazer a escolha, para aproveitar o melhor de cada sistema. E fica sempre a dica, né? É aquela história, não fale, puxa, não gosto de Android de jeito nenhum ou não gosto de Apple de jeito nenhum. Experimente, muitas vezes você acaba gostando do sistema, você acaba encontrando coisas bem interessantes, então vale a pena você testar e, claro, se possível, testar o ecossistema, porque se você testar seco ali, um iPhone 12 Pro Max e você tem só o Windows, só PC com Windows em casa, aí você vai testar o S21, colocar ele do lado do S21 Ultra, você vai achar que a Apple fica devendo. É claro, né? Você não tem a integração completa. Então isso tem que ficar bem claro que, de repente, se você tem como integrar, como ter mais do ecossistema, você terá uma experiência muito superior ao aparelho ali, sendo comparado um com o outro, tá? Então, vai do gosto de cada um, do bolso de cada um e da vontade de experimentar um sistema ou outro. Mas não tem vencedores, os dois aparelhos são excelentes. Por hora, vou continuar mais um pouco com o S21 Ultra como aparelho principal, está me atendendo bem, gosto da câmera, principalmente de ter a câmera com zoom, não gosto das cores saturadas, isso é fato, prefiro as cores um pouco mais reais do lado do iPhone, mas é uma questão de gosto, mas como eu tenho o zoom de 3 e de 10 vezes, esse zoom é mais interessante para mim, então eu consigo conviver com a foto saturada para ter esse zoom a mais ótico e também para ter a câmera macro, que também uso bastante, é bem interessante, tá bom? Então é isso, pessoal, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!